Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula do ensino remoto, uma aula pós-férias, todo mundo animado. Eu só imagino a animação de vocês depois de 2 semanas de férias, tendo que voltar para o ensino, né? Para o ensino remoto, ainda um longe do outro, não está nem de matar a saudade. Mas tudo bem, é assim que está sendo e assim provavelmente vai até o final do ano, né? Só para ficar mais animado, né? Porque eu sou uma pessoa sempre de animado, né? Então, provavelmente, essa situação deve ir até o final do ano. Se nenhuma vacina for feita até lá, a gente vai ficar assim até o final do ano. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, espero que tenham curtido as férias e agora voltar para a aula, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre geradores. Vou botar aqui para apresentar a tela inteira, tá? Para vocês não verem mais a minha cara e ver a apresentação de hoje. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de geradores. Tá? Geradores são o que fornece realmente energia para o nosso circuito. Né? Então, pode ser pilhas, pode ser diversas coisas que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Mas a definição de gerador está aqui. Ó. Um gerador é um dispositivo elétrico que mantém uma tensão elétrica entre dois pontos de um circuito, alimentando ou com energia elétrica. Então, a gente vai botar uma tensão. A tensão, nesse caso, é aquele 220 volts que tem lá na tomada, ou o 12 volts que tem na bateria do carro, ou 1,5 volts que tem na pilha na pilha do controle remoto. Então, isso aí é a tensão. Tá? É isso que vai fornecer a energia para o nosso sistema. Essa tensão que vai fazer os elétrons se movimentarem, formando a corrente elétrica, fazendo tudo que está conectado àquele sistema funcionar perfeitamente. Tá? Então, para isso que servem os geradores, para fornecer energia elétrica ao circuito através de uma tensão elétrica. Tá? Então, aqui, ó, tipos de geradores. Nós podemos ter o gerador aqui, ó, esse aqui é um gerador a diesel, tá? Então ele transforma a energia química do diesel em energia cinética e depois essa energia cinética é transformada em energia elétrica. Tá? Como acontece essa transformação, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, mas por enquanto a gente vê que esses geradores fazem transformações de energia. Por quê? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é um conceito de conservação da energia. Isso aqui é bem da época de vocês, né? O dínamo, que era colocado nas rodas de bicicleta para acender a luz. Então, também usa a energia cinética para transformar em energia elétrica. As pilhas, que usam aí a energia química para transformar em energia elétrica. E isso aqui, geradores solares, são as placas solares que também geram. Uma usina hidrelétrica também não deixa de ser um gerador nesse caso. Né? Então, esses aqui são alguns geradores. Os mais que a gente vai trabalhar são geradores como da pilha, tá? Ou sistemas elétricos como a tomada. Tá? Então, geradores fazem o quê? Fornecem uma tensão para fazer os elétrons se movimentarem no circuito elétrico para fazer as coisas funcionar lá nesse circuito. Tudo bem? Então, esses aí alguns tipos de geradores. Tá? Mas o que esse gerador faz? Né? Na verdade, esse gerador faz aí uma força eletromotriz, tá? Que nada mais é do que a nossa tensão. Tá? E como que a gente calcula isso? Né? Essa força eletromotriz nada mais é do que a razão entre o trabalho, né, aquele trabalho lá que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, realizado pelo gerador, é a quantidade de carga Q na qual esse trabalho é realizado. Ou seja, a tensão é uma razão entre a quantidade de trabalho que eu vou precisar para movimentar uma certa quantidade de carga Q. Tá? Então,
dessa maneira a gente define o que é uma força eletromotriz ou eletromotância, também é falado, tá? Nada mais é do que a nossa velha e boa tensão, tá? Qual é a unidade? A unidade é o volt, que a gente já ouviu, já discutiu nas aulas anteriores, tá? O trabalho é medido em joule e a quantidade de carga é medido em coulomb, que são grandezas que a gente já conhece, ok? Então, essa é a nossa força eletromotriz que a gente vai trabalhar aqui. Cada gerador tem a sua força eletromotriz, por isso que a gente está vendo aqui. Ele é capaz de fornecer, né, uma certa movimentação para essas cargas elétricas, por isso que a quantidade de carga elétrica entra aqui, tá? E para isso ele gasta um certo trabalho, por isso que o trabalho está aqui, tá? Então, esses geradores, né, ele vai fornecer um trabalho para movimentar essas cargas elétricas no meu circuito, tá? Então, por isso que a gente usa essa definição aqui para força eletromotriz ou para tensão. Tranquilo? Próximo passo. Equação de um gerador real. Já misturei equação com gerador, equação. Equação de um gerador real. Tá? Por que isso? Porque nem todo gerador vai fornecer realmente aquela tensão para o meu circuito. Porque o gerador em si ele tem uma certa resistência interna. E a gente já viu que quando a gente passa uma corrente elétrica por uma resistência, a tensão diminui. Tá? É isso que é essa equação de um gerador real. Tá? Olha aqui, ó, tem meu gerador que está aqui, ó, minha fonte de tensão que está aqui, e aqui eu tenho uma resistência interna. O que vai acontecer? A diferença potencial real é a diferença realmente que eu vou fornecer para o circuito, mas não é a que vai sair do gerador. A que vai sair do gerador é levemente maior. Um pouco dessa tensão vai se perder aonde? Nessa resistência interna do gerador, tá? Quando a pilha é mais nova, pilhas bem novas, essa tensão, essa resistência interna é bem pequena. Quando vai ficando pilhas mais velhas, essa resistência interna vai aumentando o valor dela, tá? Então, por isso que a tensão vai caindo, né? Claro que a tensão também vai caindo por outros fatores, mas esse também é um fator. Tudo bem? E como que a gente calcula? Muito simples. A tensão real ou a tensão útil desse gerador vai ser a tensão que o gerador realmente fornece, né? Menos o que ele perde nesse resistor. Qual é a tensão que ele perde nesse resistor? A corrente que passa pelo resistor vezes o valor dessa resistência interna, tá? Então, a diferença potencial real é dada pela tensão do gerador menos o que é dissipado, né, nesse resistor. Para calcular o que é dissipado, é só pegar a resistência interna e multiplicar pela corrente que passa por ele. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação do nosso gerador. E o UAB é a tensão realmente que ele vai fornecer para o nosso circuito. Né? Então, essa é a tensão que o nosso circuito vai receber. Tranquilo? Nós também temos a potência, né, do gerador. Então, a gente tem a potência elétrica total, né, que é a tensão vezes a corrente. Tá? Isso aí a gente já estou dando direto as informações, porque agora o vizinho está furando aí, está usando o gerador elétrico na furadeira para furar e fazer barulho aí na minha aula. Aí vamos que eu não vou gravar de novo, porque eu não tenho tanta boa vontade assim, né? Então, aqui, ó, potência total vai ser a tensão do gerador, a tensão que tem no gerador, né, a força eletromotriz dele, E, vezes a corrente que passa nesse circuito. Tá? Só que essa potência elétrica total do gerador é diferente da potência elétrica útil, que ele realmente fornece. Né? Se a gente voltar aqui no circuito, aqui, nesse circuito, eu tenho a tensão do gerador e tenho a tensão útil desse gerador. Tá?
Então, a potência do gerador é dada só pelo gerador, sem o que ele perde aqui, e a potência útil é o que ele realmente fornece para o sistema. Então, a potência útil dele ele usa a tensão útil vezes a corrente elétrica I, tá? Que pode ser calculada sendo que como a potência total, que é E vezes I, menos esse R, que é a nossa resistência interna do gerador, vezes a corrente ao quadrado, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, esse termo vai ser a nossa potência dissipada, é o que a gente perde, é aquela tensão perdida lá do nosso gerador por causa da resistência interna, tá? Então, esse R ao quadrado aqui é a nossa potência dissipada, tá? Então, a potência útil vai ser o quê? A potência total menos a potência dissipada. Potência total, não esqueça que é a potência, né, que o gerador fornece. Tá? É a potência que está lá no gerador, mas ele não passa tudo isso por circuito porque ele perde um pouco por causa da resistência interna. Ok? E aqui a gente vem com o rendimento de um gerador. O rendimento ali, ó, o neto, a gente já viu nas aulas, lá no segundo ano, o que é o rendimento da máquina. Para calcular o rendimento de uma máquina, nada mais é do que pegar a potência útil e dividir pela potência total, ou seja, o quanto realmente ele fornece por quanto que ele vai gastar de energia. Tá? Então, isso é o nosso rendimento. Isso aí a gente já discutiu lá no segundo ano, tá? Quando a gente falava de máquinas térmicas. Eu sei que vocês não esqueçam, mas eu sei que vocês já esqueceram, mas eu me lembro que eu passei, tá? Então, rendimento, eu estou passando aqui direto qual é a função dele, tá? Porque já é uma coisa que vocês já conhecem. Então, rendimento, potência útil sobre a potência total. Tá? Esse rendimento quer dizer o quão eficiente essa máquina é. Tá? Então, a potência útil a gente sabe que é a tensão útil vezes a corrente elétrica. E aqui, ó, a potência total é a tensão do gerador vezes a corrente elétrica. Portanto, as correntes elétricas, a corrente é a mesma que passa no sistema, no circuito ali. Eu tenho só o quê? A tensão útil sobre a tensão do gerador. Ou seja, um rendimento em um gerador é igual à razão entre a tensão estabelecida nos terminais do circuito, que é a tensão útil, dividido por quem? Por nossa força eletromotriz, que é a nossa tensão do gerador. Ok? Então, esse é o nosso rendimento. Tá? Então, a aula de hoje era isso aí, tá? Mas para vocês entenderem bem, a gente vai resolver um exercício bem simples, tá? Vai ser um exercício sobre gerador. Pergunta é o seguinte: qual será a resistência interna para um gerador que possui uma força eletromotriz? Quando vocês veem essa fêmea aqui, ó, é força eletromotriz, ou seja, a tensão do gerador, igual a 50 volts e rendimento de 60%. Tá? Esse rendimento de 60% significa que o meu neta vale 0,6. Isso aí também a gente já discutiu lá no ano passado. Tá? Quando percorrido por uma corrente de 2,5 amperes. Aqui tem as respostas. Qual dessas aí deve ser a verdadeira? Então vamos lá. Primeiro passo, né? A gente vai usar a informação do rendimento que ele nos deu, que é 0,6, e a tensão útil que ele deu, que era 50 volts. Né? Eu sei que o rendimento, né, é igual a tensão dividido pela força eletromotriz. Tá? Passei esse neta que estava aqui dividindo, passei ele multiplicando, então ficou a FUFEM aqui, ó, a força eletromotriz. Passei multiplicando, ficou o neta, que é um rendimento, vezes a força eletromotriz. Substitui aqui, ó, 0,6, que é o rendimento, vezes 50, que era a FEM do circuito. Deu 30 volts. Essa é a tensão aplicada no meu
circuito, certo? Agora, aplicando a equação dos geradores, que nós vimos lá no primeiro slide, a gente sabe que a tensão aplicada é igual a Φ menos a resistência interna vezes a corrente elétrica desse circuito. Ou seja, essa aqui é a resistência interna, o quanto que ele vai perder, né? A gente já viu aqui que ele perde 20 volts nessa resistência interna, tá? Por isso que até a gente passa aqui, ó, vai ficar substituindo a tensão que nós acabamos de calcular, 30, vezes a FEM, que é 50, menos R, e a corrente que a gente viu, o problema nos deu, que é 2,5. Tá? Passando o 50 para o outro lado, 50, vamos passar, na verdade, isso aqui para frente e o 30 para cá. Então, o 30 ficou negativo, e esse aqui que era negativo ficou positivo. Então, aqui, ó, o que eu falei, os 20 volts, 50 menos 30, é o 20 volts. Esses 20 volts é a tensão dissipada ali na minha resistência interna, tá? Só deixa eu voltar aqui, ó. É essa tensão IR aqui, ó, que eu perdi aqui, ó, tá? Por isso que ele fornece 50, só que 20 eu perdi, então só chega no meu circuito 30 volts, ok? Voltando. Então, vai ficar o quê? 2,5 vezes a resistência interna vezes 20, ou seja, R é igual a 20 dividido por 2,5, que vai dar 8 ohms. E nós terminamos nosso exercício. Bem simples, tá? Vou passar uma lista de exercícios, como esse tipo aí para vocês, tá? Não é muito grande a lista. Peço que vocês façam a lista 1, 2 e 3 e depois me enviem. Tá? Isso aí vai até dia 20 de agosto, se eu não me engano. Mas não esperem eu enviar todas as listas. Só façam a 1, mantenham lá no caderno. Depois vocês vão fazer a 2. Depois, quando eu enviar, vocês façam a 3. Batam uma foto e me enviem as 3 juntas, tá? Isso vai facilitar a vida de vocês. Só vai precisar mandar um e-mail para mim. E a minha também, que eu não vou precisar ver 3 e-mails de vocês, vou ver um só. Tá? É mais eficiente dessa maneira, tanto para mim como para vocês. Ok? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp para tirar, tá? É só mandar. Tem alguns alunos que realmente mandam, eu percebo que estão tentando fazer, mas a grande maioria aí eu estou achando que estão tentando copiar do coleguinha. Tá? Mas eu sei que vocês não fazem uma coisa dessa, é só aluno estudioso que não vão copiar do colega, vão realmente fazer os exercícios, tá? Pessoal, isso aí é bem de vocês, tá? Daqui a pouco vocês vão ter que enfrentar um vestibular, e isso aí cai bastante em vestibular, tá? Então não esqueçam, façam os exercícios, qualquer dúvida é só mandar, tá? Pode mandar aí via o WhatsApp, não precisa ter horário específico, pode mandar qualquer horário que, se eu tiver disponível, eu vou atender vocês. Tudo bem? Então, um grande abraço aí, fiquem bem. Beleza? Valeu!